Boa noite, minha gente. Vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8, que segunda-feira é sempre um dia mega especial, assim, que a gente volta, né, depois de ter parado na quarta-feira da última semana. Para quem não sabe, as rodas acontecem segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã. Às vezes eu atraso uns minutos porque, enfim, a gente mudou pro Rio, tá uma mega adaptação, a gente tá sem ajuda por enquanto, então é eu e o B revezando com a Maitê, e aí às vezes acontece essas coisas, mas é por conta dessa flexibilidade que eu consigo estar aqui há 4 anos criando esse conteúdo nesse horário, desse formato, né? Eu agradeço muito, assim, vocês compreenderem isso e continuarem aqui, estarem aqui, chegarem com a energia de vocês, que faz toda a diferença para essa roda acontecer. Eu sempre falo, cada alma que cruza o meu caminho carrega uma energia que é única. E não só o meu caminho, mas o seu caminho também, né? Mas cada um de vocês compõe essa nossa grande roda e isso é super especial, assim, eu valorizo muito, muito mesmo. Você que escolhe participar, você que escolhe estar aqui compartilhando, né, de tudo isso que a gente traz e que muitas vezes mexe nas profundezas mesmo. A roda, por mais que seja uma conversa solta, leve, né, eu acho que mexe nas profundezas. Eu pelo menos, quando acaba algumas rodas, eu fico me sentindo assim, cara, meu Deus, sabe? Vai realmente em lugares profundos, mas eu acho que é nesse lugar também que a gente encontra sentido na existência mesmo, senão eu acho que a vida fica muito sem sentido, sabe? Não é possível que seja só trabalhar, pagar a conta, lidar com os problemas, com as obrigações. Então é um momento realmente da gente ir num lugar mais profundo e se conectar com coisas que às vezes nem cabem em palavras. As palavras podem até tentar nos levar lá, né? Mas o sentimento dentro de cada um é único. Eu posso dizer que é um momento de você se reencontrar com a tua vida, com a tua existência, com a tua história. E eu fico muito feliz que vocês, enfim, escolhem tá aqui compartilhando esse momento comigo, tá bom? Boa noite para quem tá chegando. Gente, convidem as pessoas para estarem aqui. Clica aí no aviãozinho, envia para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que nesse momento você sabe que estão precisando de uma palavra, de uma mensagem, de uma inspiração. Quem sabe, né? Não encontra aqui na roda essa energia que estava buscando. Eu amo aquela frase do Rumi que diz: o que você busca também está buscando por você. Eu acredito muito nisso. Muitas vezes, assim, o que chegou no meu caminho era exatamente o que eu também estava buscando e eu nem tinha consciência disso, só fui perceber depois. E muitas vezes é isso que acontece, né? A gente não percebe na hora, a gente só percebe depois. Por isso que trabalhar a confiança é tão importante, né? Porque não significa que vai dar certo, significa que já tá tudo certo como está, né? Nesse lugar aqui agora. Boa noite. Gente, deixa eu colocar um mantra pra gente começar o nosso papo de hoje. Me fala se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom. Para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tá começando agora. Só esperar vocês me falarem como tá o som aí, que eu vou desligar os comentários. A pedido de vocês sempre pedem isso, né? Então... ótimo, tá bom. Boa noite. Desativei. Hoje, sempre é engraçado eu falar hoje, mas há 4 anos, todo o conteúdo da roda, ele é criado com o que eu tô vivendo, assim. Porque eu acho que não tem como a gente levar uma outra pessoa num lugar que a gente nunca foi. E é justamente nesse lugar que eu consigo compartilhar, assim, no máximo da vulnerabilidade, do coração tá aberto, a ponto de tocar o seu coração, que tá num outro lugar, né? A gente tá se comunicando por uma tela e ainda assim você consegue acessar a sua profundeza. Eu sempre falo que tudo que eu compartilho aqui não é sobre eu, Marina, né? Mas um instrumento para você
olhar para a sua realidade, para você olhar para o que você está experienciando nesse momento e se inspirar de alguma forma, de expandir a sua percepção e conseguir enxergar de fora. E quando a gente enxerga de fora, a gente muda o nosso ponto de vista, porque todo ponto de vista é também a vista de um ponto, né? Então, eu sempre vejo assim, o que surge no meu caminho no dia, e aí o insight tá ali fresco, sabe? Tá ali no ar, e é desse lugar que eu consigo compartilhar com vocês. Hoje, eu me peguei percebendo várias vezes o quanto a gente vive preso, identificado com os nossos pensamentos. Tipo, vem um pensamento assim, não vou conseguir. E aí você se agarra naquilo e aquilo ali vira a verdade absoluta do seu dia. Você que começou o seu dia otimamente bem, animado, feliz, se agarrou num pensamento que você não percebeu e foi embora com esse pensamento como se isso fosse verdade absoluta. Os pensamentos são, né, exatamente como as nuvens no céu, que chegam, que vão, que partem. Você não é a nuvem, você é o céu, você é o que permanece, mesmo quando o tempo fica nublado, mesmo quando as nuvens estão passando mais rápido, você está para além das nuvens, né? E hoje eu me peguei pensando nisso, o que é que existe para além do pensamento, né? A gente não consegue acessar esse céu, porque os pensamentos eles estão o tempo todo ali dominando e a gente vai embora, como se fossem as nuvens mesmo. É como se a gente nunca conseguisse acessar o céu azul, porque sempre tem nuvem entre o céu e o que você enxerga. Então, primeira coisa que eu queria te falar hoje, e que eu tô falando isso pra você e eu tô falando isso pra mim, não acredita em tudo que você pensa. Nem tudo que você pensa é verdade. Na maioria das vezes, os seus pensamentos vêm da mente, né? E a mente só pode existir num tempo que não é o que você está experienciando agora. Então, a mente está vivendo ou de excesso de passado ou de excesso de futuro. Porque são os únicos lugares que ela pode existir. Não existe mente no agora. O agora a gente só vive. No agora a gente experiencia o ser, né? O ser, ele não tem como ser uma criação. Ele só é. Agora, o problema floreado, o problema que a gente fica acariciando, literalmente, né? É uma espécie de você, desculpa a palavra, mas você se sacanear o tempo inteiro. Imaginando coisas horríveis, que o pior vai acontecer, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse lidado daquela maneira, o que será que vai ser, qual a consequência do meu ato? O tempo todo supondo e sofrendo, né? O sofrer por antecipação nada mais é do que você imaginar que o pior vai acontecer e acreditar, trazer isso para sua vida como se isso fosse uma realidade, uma verdade, né? Quanto da nossa energia, do nosso tempo a gente não gasta sofrendo pelo e se, pelas possibilidades, até o dia que a gente percebe que, independente do que chegar no seu caminho, quando chegar você vai ter as ferramentas que precisa para lidar. Não precisa sofrer antes. Até porque a mente aumenta muito os problemas. É muito pior na cabeça do que na realidade. E isso é uma coisa que eu tento me lembrar todos os dias. Quando eu imagino coisas ruins, que coisas podem dar errado, eu penso, gente, a mente conta histórias para sofrer. O sofrimento é o alimento da mente. Então, como que a mente vai continuar existindo se eu paro de alimentá-la, né? Então, eu tenho entendido que é preciso prestar atenção, porque nós é que alimentamos o sofrimento e damos poder a essa mente que faz a gente viver sofrendo, muitas vezes um sofrimento que é completamente desnecessário. Você já se pegou percebendo isso? Assim, vendo o quanto os seus pensamentos controlam as suas emoções e o quanto as suas emoções muitas vezes estão numa frequência baixa, porque os pensamentos estão muito baixos. Os pensamentos estão, enfim, pensando no pior, pensando no e se, pensando no que tinha que ser diferente. A gente vai criando a nossa realidade de sofrimento e mais, culpando a vida. Isso é muito maluco, gente, porque a gente não assume a responsabilidade pela nossa história e pela maneira como a gente enxerga, mas culpa as pessoas, os acontecimentos, a vida, sabe, a rua que tá fechada e aí você tem que passar pelo outro lado. Tudo é culpado, menos a gente que não assume a responsabilidade da maneira como a gente pensa, enxerga e vê, sabe? Então, assim, isso não é pra fazer você ficar com raiva, isso não é pra fazer você
enfim, criar sentimentos ruins sobre você do tipo, poxa, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Esse é um movimento que a gente faz inconscientemente. A gente fica reproduzindo as nossas memórias, as nossas dores, os nossos traumas e nem percebe. Então, se você tá aqui nesse momento, muito provavelmente você tá vivendo um despertar na sua vida. Não tem nada a ver comigo. Você chegou até aqui porque a sua energia, o seu caminho, as suas escolhas te trouxeram até aqui. E muito provavelmente muitas coisas na sua vida estão mudando, né? Você está em busca de fazer mudanças na sua vida. Esse é um papo das pessoas que estão em busca de viver melhor, né? Esse é um papo das pessoas que não aguentam mais viver presos num sofrimento, presos numa angústia, presos numa ansiedade e estão escolhendo fazer diferente. Isso é acordar. Olha que coisa mais linda. Acordar significa trazer cor. Significa colorir o lugar da sua vida que você está hoje, porque não adianta você querer fazer uma pintura amanhã, né? O amanhã quando chegar vai ser hoje também. Entende? Que o futuro quando chegar vai ser agora. Antes disso, ele é só uma projeção totalmente imaginária. Totalmente imaginária. E como a gente só conhece o que a gente já viveu, a gente espera que os ciclos se repitam. Sempre, e sempre, e sempre. Né? Você acha que amanhã é uma terça-feira qualquer, mas amanhã é uma terça-feira que você nunca viveu. Você acha que hoje é uma segunda-feira qualquer, mas hoje é uma segunda-feira que você nunca viveu. Completamente diferente de todas as outras. Então, são insights mesmo que vão chegando nessa possibilidade de você renascer em vida, sabe? E não significa que os pensamentos vão parar de chegar, mas significa que você vai parar de se identificar tanto com eles. Eles perdem um pouco a força. Você começa a ver de fora. Sabe quando você sai da ilha para conseguir enxergar a ilha? O pensamento é a mesma coisa, ele chega e em vez de você pegar aquilo como uma verdade absoluta, você fala, peraí. Por que eu tô pensando isso, sabe? É como se você pudesse se tornar o observador do pensamento, não o identificado com ele, porque quando você se identifica, você se torna aquilo. E é por isso que aonde está o seu pensamento, muitas vezes está a sua vida. Porque a identificação é tanta. Pensa, quando você está... o óculos está muito perto de você, então você enxerga através desse óculos, né? Sempre nesse formato. O pensamento é a mesma coisa, ele está tão perto de você que você só enxerga através dele. Então você olha tudo com essas crenças, você olha tudo com essas dores, você olha tudo com essa tristeza que pode existir dentro de você, com essa ansiedade. Às vezes nem é o mundo que está tão apressado, às vezes você que está olhando com tanta pressa que você vê pressa em tudo. Né? Nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. E isso, assim, é muito revelador, sabe? É um pensamento que pode te fazer criar uma nova realidade hoje, onde você está agora, né? Será que as coisas são como são ou as coisas são como eu sou? E aí, isso pode te deixar uma pulguinha, mas isso pode te fazer, assim, viver de uma forma mais intensa e mais profunda esse despertar. Você não é o que você pensa. Você não é a sua ansiedade, você não é a sua preocupação, você não é esse problema que você está enfrentando nesse momento, isso que está deixando seu coração apertado. Isso é uma circunstância da sua vida, mas não é a sua vida, né? A sua situação de vida não é a sua vida, até porque a sua situação de vida muda, né? A sua situação hoje pode não ser a situação que você estava vivendo ontem ou no ano passado, mas a vida é o céu azul, é o que permanece, é o que é imortal, é o que não tem fim, o que é finito, né? É esse mundo terreno. E só quando a gente consegue ter essa percepção mais ampla, que eu acho que a gente consegue ter alguma perspectiva de que a vida vale a pena. Enquanto você está preso muito no material, enquanto você está preso muito no viver num corpo, no ter coisas, nessa experiência humana, sem nenhuma perspectiva a mais, eu acho que as coisas ficam tão vagas, pelo menos na minha vida foi assim. Enquanto eu não me abri para uma espiritualidade, para entender a minha parte energética, que é o que me mantém em pé, porque o dia que eu entendi que a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta era uma energia que saiu, eu entendi que essa energia ela é sustentante, né? Nem sei se essa palavra existe, ela é... Tipo assim, ela é realmente o que sustenta, é ali o fio condutor que possibilita a vida na Terra. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. E é esse olhar que eu acho que vai trazendo significado. E o significado, ele não é o mesmo para todo mundo, né? Por isso que eu acho que a espiritualidade é tão linda. O significado é você que dá para o que você vive. Eu tenho falado muito isso, falei na semana passada nas rodas.
se pôs uma borboleta no seu ombro, se um passarinho vem e chega na sua janela enquanto você está trabalhando, você pode olhar para isso como uma simples coincidência, ou você pode olhar para isso e falar, caraca, eu recebo, nem sei o que, mas o sinal, a conexão, tá disponível, mas nem todos veem. Tá disponível, é uma frequência que tá sempre aí. Mas você se conecta com essa frequência? Você recebe esses sinais que estão por toda parte? E isso só é possível quando a gente entende que existe algo que está além do pensar, além das neuroses, né, dos pensamentos repetitivos, desses nós que a gente entra e que é tão difícil de sair. Às vezes a gente tem tanta convicção num pensamento que aquilo ali realmente vira a verdade da sua vida. E mais, tem muitos pensamentos e muitas crenças que estão inconsciente, dirigindo a sua vida, e você chama isso de destino. Então, entende como são muitas coisas que a gente tem para descobrir dentro da gente? Porque tem um universo inteiro aqui dentro. É muito maluco isso, gente. Desde quando a minha mãe conversou comigo, a minha mãe é psicóloga, né? Então a gente tem altas conversas mirabolantes, extraterrestres, reais, assim. E a gente estava falando sobre isso, né? Como é possível comprimir tanto a existência para fazer a gente poder passar um tempo na Terra? Porque sendo alma, contém o universo inteiro. Só que a gente precisa comprimir para caber num corpo e tá aqui nesse formato, né? Só que continua aqui dentro. Então, muitas pessoas que sentem sensações de falta de liberdade, de até sufocamento, às vezes momentos da vida, não a vida inteira, sabe? Eu acho que é o universo inteiro aí dentro querendo ser descoberto. O incômodo que te faz avançar, o incômodo que te faz falar, caraca, tem que existir mais alguma coisa, porque se for só esse pensamento, só essa mente pequena, apertada, vai ficando muito desconfortável. Mas é isso que faz a borboleta sair de lagarto e virar borboleta, né? É esse incômodo, sabe? Isso de tipo, não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja só pagar boleto e conta e lidar com as chatices. Não é possível, né? Então é esse aperto, é esse desconforto que transforma uma lagarta em borboleta. E eu vejo que isso acontece na gente. Então começa a ficar incômodo, desconfortável, você precisa de liberdade. Que liberdade é essa que você tanto quer? Porque às vezes as pessoas já vivem o que a gente poderia chamar de liberdade, às vezes já têm o dinheiro, já moram sozinhos, sozinhas, já, enfim, têm o trabalho, os filhos, mas ainda se sentem presas. Talvez porque a liberdade seja um estado de espírito e não algo que você tenha na sua vida material, sabe? E muitas vezes a gente escolhe estar na prisão mesmo quando a porta está aberta, porque inconscientemente tem desejos que a gente não consegue acessar, mas que regem a nossa vida. Vocês conseguem sentir isso? Faz algum sentido isso que eu estou compartilhando com vocês hoje? É surreal como existem padrões mentais repetitivos, né? Padrões mentais repetitivos. A gente fica ali, às vezes, cultivando pensamentos que nem são nossos escolhidos. Eles são só reproduzidos, como uma máquina. A mente é ótima em reprodução. Ótima. Você escutou a vida inteira uma coisa e de repente você está repetindo essa mesma coisa sem ver que isso nem é seu. Isso foi imposto, foi reproduzido e você está indo só no automático. E aí eu te digo, dentro de um despertar, o que vai fazer a diferença na sua vida é você parar de só reproduzir, parar de só passar para frente. É começar a ter consciência do ato, é começar a ter consciência da repetição, da reprodução. O que é que eu estou passando para frente? Então a gente fica repetindo ciclos, sabe? Dos pais, dos avós, das pessoas que vieram antes, dos antepassados, sem nem perceber e assumir a responsabilidade da sua vida. O que você quer criar para a sua vida, sabe? O que para você faz sentido? Eu tenho certeza que tem coisas que você replica que nem fazem sentido, mas estão no automático. E isso está criando resultados que você não gosta. Olha isso. Olha isso, gente. E assim, eu vi um comentário aqui
é preciso presença. Certamente que o lugar de paz só pode existir aqui e agora. A gente não tem como sentir paz no futuro. Quando o futuro chegar, vai ser agora. E se a gente estiver vivendo agora, a gente vai conseguir acessar a paz. Mas hoje, pensando no futuro, eu não consigo acessar a verdadeira paz interior. Assim como hoje, pensando no passado, eu também não consigo acessar. A paz nasce de um profundo estado de fé na vida. E a gente só consegue acessar isso nesse momento. Como eu falei, confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. A paz nasce desse lugar, né? Da fé na vida mesmo. E quantas vezes, por conta desses pensamentos mirabolantes, dessas repetições inconscientes, a gente não está criando o nosso próprio caos, sabe? E às vezes a gente está vivendo uma situação de desconforto e a gente briga com o desconforto. Brigar com o desconforto significa brigar com você mesmo, né? Travando uma batalha contra você mesmo. Até o dia que você entende que até o desconforto está trabalhando a seu favor, né? Está servindo a tua existência. Tudo que te incomoda serve a tua existência. Assim como tudo, não só o que te incomoda, mas as coisas boas que acontecem na sua vida também, sabe? Todos os acontecimentos estão servindo a tua existência. E é por isso que quando você para de criar resistência e aceita fluir nesse rio, as coisas vão se encaixando. Prática da não resistência ao que é. Porque tudo que não é o que é, você tem como mudar. O que você não tem como mudar, você aceita como é. E o que você tem como mudar, você para de deixar para depois, porque o incômodo tá chegando para te levar para um lugar melhor. Porque o desconforto tá chegando para te ajudar a sair desse casulo apertado e encontrar uma liberdade que só existe no voo. Encontrar uma liberdade que só existe no voo. Eu tô lendo um livro um tanto polêmico. Um tanto polêmico porque... Deixa eu ler um pouquinho os comentários antes de falar do livro polêmico. Chama Transformando o Sofrimento em Alegria. Construa relacionamentos íntimos e harmoniosos. Esse aqui. Eu tô lendo esse livro, gente. E aí eu tenho achado polêmico umas coisas assim que eu leio, aí me causam desconforto. Eu não sei se isso vai me ajudando a trazer do meu inconsciente coisas que estavam armazenadas que eu não sabia. Mas enfim, tem coisas que são... que estão sendo importantes. E aí hoje eu li... Peraí que eu coloquei uma coisa aqui dentro. Tá aqui, um papelzinho. Que eu achei interessante... E eu queria muito compartilhar com vocês, porque fala sobre desistir do medo da escassez. Desistindo do medo da escassez. E aí, antes de eu fazer essa leitura com vocês desse trecho, o que aconteceu? Eu estava hoje pensando quanto os nossos pensamentos, eles ficam ali na falta, né? A gente está sempre olhando para o que falta, para o que a gente ainda não conseguiu, para o que a gente ainda não... no lugar que a gente ainda não chegou, no futuro que ainda não está aqui, sabe? Sempre olhando para o que está faltando. E essa é uma maneira da mente continuar existindo. Porque se o alimento da mente é o sofrimento, se sempre está faltando alguma coisa, você fica sempre angustiado pelo que está faltando. Só que na psicanálise eu estou estudando que a falta, ela é muito importante, né? A psicanálise diz que a falta, o vazio, ele é existencial. Porque existe um vazio e uma falta que você se move, que você continua a caminhar, que você continua a desejar. Qualquer coisa, desejar realizar um sonho, desejar correr na praia, desejar dar um mergulho no mar, desejar comprar uma fruta, fazer um bolo. Na psicanálise a gente estuda que para você desejar, precisa faltar. E aí, quando a gente começa a perceber os pensamentos e o quanto a gente vibra numa escassez sem nem perceber, olhando sempre para o que está faltando, para o que não está tão bom ainda, ao invés de olhar para o que você já conquistou, para o que você já conseguiu, para o passo que você já deu, para o copo de água a mais que você tomou e não o a menos que você tomou,
Achei interessante essa leitura, porque a gente pode desistir desse mundo de pensamentos escassos. E é assim que a gente começa a acessar uma abundância que não é uma abundância de dinheiro apenas, mas uma abundância que é um estado natural do seu ser. Uma vez eu estava fazendo um curso e foi muito impactante para mim. Foi um curso grande, assim, mas foi muito impactante para mim quando a pessoa que estava ministrando o curso falou: gente, olha para a natureza. Era um curso que era ministrado assim numa natureza. E aí a pessoa falou: olha para a natureza. E aí a gente olhou e era assim: olha o quanto a natureza é abundante, quantos tipos de folhas, de flores, de pássaros, de aves, de sementes, de troncos, de cores. Olha quantas coisas assim existem na natureza, o quanto a natureza é abundante. E existe um olhar da física quântica, um olhar da espiritualidade no geral, que traz muito essa unicidade, né? A união do todo, que nós somos fragmentos de um todo. É isso, você pega um fragmento do universo e faz tão compacto que você consegue caber dentro de um ser humano, certo? Só que num pensamento maior, a gente está todo mundo conectado. Então, essa mesma abundância que você vê na natureza é uma abundância que existe em você. E muitas vezes, nas coisas mais simples, a gente não reconhece essa abundância. Se você pega uma semente, ela tem o poder de fazer uma floresta inteira. Uma laranja, uma semente de uma laranja tem o poder de transformar num laranjal. E tipo assim, isso é tão simples, é tão bobo, mas isso é tão profundo quando você entende que você é parte dessa semente, desse lugar de abundância, sabe? Foi uma coisa que no curso pra mim fez muito sentido, eu fiquei muito impactada. Realmente, a gente planta uma folha, né, nascem 10. Desistindo do medo da escassez. Uma pessoa somente está pronta para experienciar a verdadeira riqueza quando estiver preparada para viver na pobreza sem medo. Uma pessoa se torna imortal somente quando se liberta do medo da morte. Da mesma forma, só é possível experimentar a abundância quando se puder viver de forma modesta, sem vergonha ou medo. Tudo aquilo que é construído para cobrir algo de que se tem medo ou vergonha irá desmoronar mais cedo ou mais tarde. Existe uma lei psíquica que diz: no nível inconsciente, aquilo que você mais teme é o que você mais deseja. Gente, isso é profundo. É assim porque tudo que é construído através da máscara irá desmoronar mais cedo ou mais tarde. Não importa se essa falsa identidade vem do apego ao império ou ao estado psicoemocional, em algum momento ela irá desmoronar. Um homem que procurou meu auxílio trazia uma história de sucesso no plano material. Ele tinha uma empresa que gerava centenas de milhões de dólares de lucro por ano. Então, ele enfrentou uma crise emocional em seu casamento e tudo começou a ir mal nos negócios. Ele perdeu muito dinheiro e num curto período de tempo foi à completa falência. Ele descobriu que alguém vinha roubando sua empresa sem ele perceber, enquanto ele estava envolvido com a sua crise emocional. Nesse estado deplorável, ele veio pedir ajuda para recuperar sua riqueza perdida. Logo, ficou claro para mim que ele primeiro necessitava encarar sua pobreza atual, pois ele havia construído um império para fugir da pobreza. Ele nunca tinha tido a coragem de realmente aceitar a pobreza que o assombrava no interior. Cobiçar mais dinheiro do que o necessário é uma doença. Esse desejo ardente de se obter riquezas sem fim é uma doença que está arraigada na luxúria e na avareza, que são manifestações da nossa identificação absoluta com o corpo. Se não nos curarmos dessa doença, ela gerará sofrimento. Se esse for o seu caso, você já sabe o primeiro passo para a cura, a autoinvestigação. Faça um exame sincero de sua dor. Identifique sua dependência das coisas materiais e o sentimento de vulnerabilidade que essa dependência cria. Após reconhecer o apego e a dependência, o que pode levar um tempo, a solução é abrir o coração.
O caminho que eu conheço pede que você cultive a habilidade de reconhecer o divino em você e em todo ser vivente. Essa prática irá elevar sua consciência e o guiará para a solução dos seus problemas. Quando você puder ver o divino em todos, seu coração se abrirá e revelará o amor que o habita, que é a sua verdadeira natureza. Então você transforma suas ações em serviço para Deus. Mas atenção, as práticas espirituais não garantem a libertação. Podemos realizar muitas práticas, mas continuar agindo baseadas no mesmo velho medo da escassez e então manifestar o egoísmo produzido por essa atitude. Podemos ficar andando em círculos e acreditar que realmente estamos chegando a algum lugar porque estamos meditando ou rezando. E assim não podemos reconhecer que estamos vendo o mesmo cenário repetidas vezes. Também não adianta cruzar os braços e esperar que as coisas de que você precisa caiam do céu. Deus não tem outras mãos senão as suas. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Deus não tem outras mãos senão as suas. Como Deus está dentro de você, você é aquele que precisa realizar o trabalho. Porém, suas ações devem ser dedicadas a Ele, o profundo mistério do universo, aquele ou aquilo a quem devemos a gratidão pelo fato de estarmos vivos. Não importa o nome, o que importa é o sentimento de agradecimento. Você não deveria realizar nada, nenhuma tarefa para receber qualquer coisa em troca. Reconheça essa insistência em receber algo em troca por tudo que você dá e coloque um fim nisso, porque isso é fruto da ignorância. Desistindo do medo da escassez. Isso foi uma coisa que me arrebatou hoje. Literalmente assim. Eu achei isso. Deus não tem outras mãos senão as suas. Gente, olha isso. Olha isso, que maravilhoso a gente ter esse espaço. A gente está falando sobre isso aqui agora, numa noite de segunda-feira que a gente nunca viveu. Transformando o sofrimento em alegria. É um livro polêmico. Já falei, vou falar de novo. É um livro polêmico. Tem várias coisas que me geram grandes incômodos. Mas... E outra coisa que essa parte fala e que sempre me coloca mega reflexiva é: no nível inconsciente, aquilo que você mais teme é o que você mais deseja. Acho que isso é uma coisa que fica ressoando assim, sabe? Deixa eu abrir aqui. Eu quero finalizar o nosso encontro hoje com uma frase que sempre me move assim. Não possua nada. Se algo estiver ao seu alcance, usufrua. Quando se for, deixe que se vá com o coração cheio de gratidão. Não possua nada. Se algo estiver ao seu alcance, usufrua. Quando se for, deixe que se vá com o coração cheio de gratidão. Obrigada por vocês estarem aqui, por esse nosso espaço de compartilhamento tão precioso, tão rico, tão sincero, sabe? Tão sincero. É sempre eu me reabasteço. É isso que eu sinto assim. E eu espero que você saia daqui melhor do que quando você chegou. Essa sempre é a minha intenção. Meus amores, quem puder, dá um print na tela, compartilhar nos stories, menciona a Roda das 8, fala da Roda das 8 para o mundo, para os seus amigos. É uma maneira que vocês contribuem muito para esse trabalho
que eu faço aqui na internet já há tantos anos. E tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Que nunca participaram de nenhuma roda. Então, vocês saibam que vocês me ajudam quando vocês compartilham, quando vocês mencionam meu perfil, quando vocês comentam, divulgam. Então, esse sempre é o meu pedido ao final das nossas rodas, tá bom? Eu agradeço muito, essa é uma semana super especial, as inscrições estão fechadas, mas a gente vai começar o nosso Viva Ho'oponopono, a imersão de Ho'oponopono, que vai ser maravilhosa, 5 encontros ao vivo, online, mas no Zoom, né, com interação. Então, tô muito animada. Algumas pessoas que acredito que estão aqui vão participar. Quarta-feira vai ser o nosso primeiro encontro. E quem não tá participando dessa primeira turma, fique em paz, que vão ter outras turmas, né? Depois que essa finalizar. Eu tenho certeza que vai ser uma nova fase, assim, da maneira como eu desenvolvo meu trabalho aqui na internet, muito única e muito especial. Então, tô feliz, quero compartilhar isso com vocês. E para quem ainda não faz parte da Comuna, se inscrevam, gente. A Comuna é a maior comunidade de autoconhecimento e espiritualidade que existe. Eu sinto uma admiração enorme em dizer que eu construí esse material, né? Mais de 500 horas de vídeos sobre muitos assuntos, muitos temas, que está disponível para você assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Às vezes não tem roda, ou às vezes você não consegue assistir no horário da roda. Tem lá, né, vários vídeos para você consegue pausar, consegue, enfim, assistir mais tarde, assistir um pedacinho agora, um pedacinho depois. Você fica bem livre, assim, para você se inscrever na Comuna. O link tá na bio do meu perfil. Só você clicar lá para se inscrever, tá bom? E eu vou finalizar o nosso encontro de hoje com uma música. Essa aqui. Desejando uma noite maravilhosa para vocês. Até quarta de manhã na nossa roda. Amo essa música e acho que fala muito do que a gente falou hoje na roda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passa. Gostaram do papel de parede novo, gente? Olha aqui, olha, amei, achei a minha cara. Colocamos hoje. Beijo. Até quarta, 8 da manhã. Até mais tarde na Comuna, quem for acessar depois. Beijo, tá? Obrigada por vocês estarem aqui.